O Brasil, ele é um ator global. E a Marinha, ela procura estar à altura deste papel que o Brasil tem no Concerto das Nações. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O Brasil, ele esteve no Haiti por 14 anos e a Marinha lá estava. O Brasil está no Líbano há 6 anos, comandando a única força-tarefa naval marítima das Nações Unidas, no Líbano, com um navio permanentemente lá, do tipo fragata, e nós estamos comandando essa força já há 6 anos. Ou seja, a Marinha está cumprindo o papel que o país tem dentro do contexto internacional. O Brasil tem tecnologia já de fabricação, tanto que está fabricando 5 submarinos, é isso? É verdade. Na realidade, esses programas ele têm origem na década de 70 do século passado, sim, quando o plano estratégico da Marinha já previa ou já tinha como objetivos estratégicos a capacitação no projeto e construção de submarinos de propulsão nuclear. Então, a Marinha iniciou essa capacitação no final da década de 70 e esse programa já tem praticamente 40 anos. E mais recentemente, com a assinatura de um acordo estratégico com a França, nós estamos desenvolvendo o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, conhecido como PROSUB, e dando continuidade ao nosso programa nuclear, iniciado há 40 anos. Há 40 anos. Bom, o acordo com a França, por qual razão é a França? Não é os Estados Unidos? Tem alguma razão especial, Menezes? Tem. Primeiro, o país, um outro país, ele tem que deter essa tecnologia e tem que ter disposição para realizar uma parceria. No caso, parceria essa que foi feita entre o Brasil e a França. Nós não temos muitos países no mundo que poderiam realizar essa parceria, porque apenas 5 países detêm a tecnologia de construção de submarinos com propulsão nuclear, quais sejam Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia. Então, o Brasil só poderia se parcerizar com um desses 5. Com um desses 5. E o caso foi da França. É isso. Essa parceria pressupõe transferência também de tecnologia para o Brasil? Exatamente. Transferência de tecnologia de construção de submarinos e também de projeto de submarinos. Qual é a importância estratégica do Brasil hoje? Está próximo, já está num processo de finalizado, porque o primeiro submarino vai ser lançado ainda este ano, não é isso? Dezembro. Qual é para o senhor, que tem uma vida toda dedicada à nossa Marinha, qual é a importância estratégica do Brasil ter esse programa de desenvolvimento de submarinos? Por que é importante ter essa tecnologia de construção de submarinos, inclusive de propulsão nuclear, Almirante? Bom, a Estratégia Nacional de Defesa, ela prevê que o Brasil deverá ter uma força de submarinos pujante, com submarinos convencionais e submarinos de propulsão nuclear. O mar é vital para o país. 95% do comércio brasileiro é feito pelo mar. 10% da carga mundial que hoje está circulando pelos mares saiu ou chegará ao Brasil. Daí, o mar ser fundamental para o progresso do país. E o submarino, já provado e demonstrado durante 2 guerras mundiais da sua eficácia no que diz respeito à manutenção da soberania dos países, é uma arma que o Brasil, que tem uma força de submarinos centenária, desde 1914, não poderia abrir mão. Quantos submarinos tem o Brasil hoje, Almirante? O Brasil hoje tem 5 submarinos, sendo que 4 deles foram construídos no Brasil na década de 80 e 90 do século passado. Esses submarinos estão, como se diz, obsoletos ou não? São submarinos que têm um nível de tecnologia adequado ainda? São submarinos que têm convencionais, que têm um nível de tecnologia ainda atual. Eles passaram, como é normal em meios navais, por um processo de modernização, e eles serão substituídos lentamente pelos novos submarinos que estão sendo construídos
no nosso complexo naval de Itaguaí, O primeiro será lançado até o final do ano? em dezembro deste ano. Ele já foi batizado, soube disso, até o nome aqui é o Submarino do Riachuelo. Riachuelo. É convencional também. Convencional. Mas ele é mais, tecnologicamente, mais avançado do que os atuais, evidentemente. Muito mais avançado, ele está no estado da arte no que diz respeito a submarinos convencionais. Eu poderia até dizer que será o submarino convencional mais moderno do mundo. Mais moderno. Qual é o convencional ou não convencional? É a questão da propulsão, É a questão da propulsão. O submarino convencional, a propulsão dele É diesel elétrica. Diesel. Quando ele está mergulhado, ele usa a bateria como fonte de energia para os seus motores. E quando ele está na superfície, ele usa a propulsão diesel elétrica. Porque ele está recarregando a bateria? Carregando a bateria. A bateria recarrega pela força do sol, é isso? Não, a bateria ela carrega através de geradores que são movimentados por motores diesel. Então, quando ele emerge... Quando ele está na superfície ou próximo à superfície... Ele usa o diesel. Usa o diesel, exato, porque aspira o ar da atmosfera para a queima dos motores esses que estão acoplados a geradores que carregam as baterias. O submarino, ele é conhecido como uma grande arma para a negação do uso do mar ao inimigo, vamos assim dizer. Se nós nos reportarmos à Segunda Guerra Mundial, nós vamos nos lembrar que o submarino ele teve um papel importantíssimo para os países que detinham essa arma para negação do uso do mar aos oponentes. Ou seja, as linhas de comunicação marítima elas eram interrompidas através de ataque aos navios mercantes, mesmo navios de guerra que protegiam essa linha de comunicações, interrompendo o abastecimento dos outros países, ou seja, fragilizando o esforço de guerra dos países. E é nisso que o submarino é fundamental para o país que depende muito do mar, para a proteção das suas linhas de comunicação marítima e também para a negação do uso do mar para quem queira interromper essas linhas de comunicação. O submarino, a gente está falando aqui para as pessoas que nos veem, nos ouvem, certamente o cinema ele tem muitos filmes de submarinos, né? Quer dizer, a importância do submarino, porque é uma nave que submerge, se esconde do radar. Isso é real? Quer dizer, um submarino, mesmo do tamanho do submarino, ele consegue ficar imune ao radar de um navio, por exemplo? O princípio do emprego do submarino é a ocultação. Isso. É que ninguém saiba onde ele está localizado. É por isso que ele mergulha, né? Então, o submarino, desde o advento do submarino, a primeira vez que o submarino foi empregado, que se tem notícia, é na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, em 1880 e pouco. Já tinha submarino? Já tinha submarino e ele foi provado em combate. Mas a sua efetiva utilização foi na Primeira Guerra Mundial, em que ali ele mostrou o seu valor como arma de guerra. E com o desenvolvimento que houve, principalmente entre guerras, na Segunda Guerra Mundial ele teve um papel preponderante na guerra, como eu já disse aqui, no Atlântico e no Pacífico. E com o advento da tecnologia, como o senhor mencionou, o radar e tudo, ele passou a ter dificuldades, porque, como já foi dito, ele necessita estar próximo à superfície para recarregar as suas baterias. Aí ele fica vulnerável. Os submarinos convencionais. Aí ele fica vulnerável. E isso limitou em muito o seu emprego, a sua mobilidade. E aí a tecnologia também veio com o advento da propulsão nuclear, permitiu que o submarino, aí sim, fosse quase invisível, porque ele pode permanecer quantidades de tempo inimagináveis debaixo d'água. O nuclear. E por isso que nós procuramos o desenvolvimento dessa tecnologia. E ele é mais rápido também? Ele é mais rápido, tem uma permanência praticamente indefinida, depende muito mais das pessoas que o guarnecem do que de limitações de combustível e material. Almirante, o Brasil firmou acordo de governo, não é isso? E criou-se uma empresa no Brasil que parceriza com a empresa francesa
e transferência de tecnologia, e como uma empresa brasileira, a Odebrecht. A Naval Group é essa empresa francesa. É a empresa francesa. Então, quer dizer, o Brasil e França estão construindo em conjunto esses submarinos, é assim? Isso, foi criada uma sociedade de propósito específico que tem como objeto a construção de um estaleiro de construção e manutenção, uma base naval, 4 submarinos convencionais e um submarino de propulsão nuclear, que vem a ser o objeto precípio dessa sociedade. Para tanto, foi criada essa empresa, Itaguaí Construções Navais. É no Rio. Também conhecida, Itaguaí, no Rio de Janeiro, conhecida como ICN. Muito bem, então esses submarinos estão sendo construídos todos lá. O primeiro sai agora, que é o Riachuelo. O Riachuelo. Qual é o custo de um submarino, a construção de um submarino, Almirante, mais ou menos assim? É difícil dizer o custo, porque está uns 10 embutido... milhões de dólares, por exemplo, é por aí? 10? Não, é bem mais. É bem mais. É bem mais. Aí está embutido também a transferência de tecnologia, a construção de uma base, de um estaleiro. Então, o valor dele fica matematicamente difícil de se estipular. Mas nós poderíamos dizer que um submarino convencional é da ordem de 500 milhões de dólares. Meio bilhão de dólares. E o nuclear, então, deve ser pelo menos o dobro, né? Em tese, né? Em tese, mais ou menos, 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão de dólares. Esse programa todo se conclui daqui a quantos anos? A construção dos 5 submarinos. O último será o nuclear? O último será o nuclear. Nós acreditamos que no final da década de 20. De 2020. 2020. Bom, estou aqui com o almirante de esquadra Bento, da Marinha do Brasil, falando sobre o programa de construção e desenvolvimento tecnológico da Marinha, inclusive na construção de submarinos. Almirante, o Brasil, então, será o líder, não é, aqui no Cone Sul, é isso? Me parece que nenhum outro país da América do Sul vai chegar perto dessa capacidade de intervenção que a Marinha do Brasil vai ter. Talvez a Argentina, não sei. O Brasil, junto com a Argentina, são os únicos países na América do Sul que já construíram submarino. A Argentina construiu seus submarinos na década de 70, 80 e descontinuou o seu programa. E o Brasil é o único país que permanece com o programa ativo, e eu posso dizer que atualmente nós detemos o estaleiro de construção de submarinos e também navios de superfície mais moderno do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul. Almirante, desenvolver o submarino é uma parte importante, porque a máquina, a tecnologia, não é? E o pessoal? Qual é o cuidado que tem-se com porque preparar o oficial ou a tripulação para ficar em superfície, eu creio que é uma coisa. Para ficar dentro de uma caixa hermeticamente fechada no fundo do mar, a quilômetros da superfície, deve ter uma preparação especial ou é a mesma coisa? O oficial ou o marinheiro que está preparado para embarcar num navio, por exemplo, de guerra, ele está pronto também para descer no submarino? É assim ou não? Não basta ter o meio, tem que saber operá-lo. E como eu disse para o senhor, nós temos uma força de submarinos centenária. Nós operamos submarinos desde 1914. Desenvolvemos uma doutrina própria, de acordo com o nosso contexto estratégico. E a formação, tanto de oficiais quanto também de praças, é uma formação que envolve bastante conhecimento tecnológico e também prática. Para o senhor ter ideia, para se ter um comandante de submarino, se leva de 15 a 17 anos. De formação? De formação. O senhor é um comandante de submarino, já comandou submarino? Eu já comandei 2 submarinos. 17 anos só para preparar alguém para comandar um submarino? Exatamente. Da parte que nos cabe aqui no Brasil, qual a tecnologia brasileira, digamos assim, você monta a estrutura externa do submarino, que é toda em aço, e depois você vai fazendo o acabamento, como se diz, na parte interna. Aí tem a parte de comunicação, enfim. Isso, nós temos tecnologia brasileira para fazer isso? Temos. Só para o senhor ter ideia, lá no estaleiro de construção, que Sim. é a Itaguaí Construções Navais, a ICN, tem um corpo de empregados de 1.140.
funcionários. Não são necessariamente da Marinha, são militares? Não, necessariamente não. São civis. Civis. Desses 1.140 empregados, apenas 6 são franceses. Os outros 1.134 são brasileiros. Brasileiros esses que já tinham uma capacitação em construção de submarinos, alguns deles ou muitos deles participaram da construção dos submarinos de tecnologia alemã aqui no Brasil, e outros foram treinados dentro desse acordo estratégico que prevê a transferência de tecnologia na França e no Brasil. O senhor diria, então, que esse nosso programa de desenvolvimento submarino coloca o Brasil na vanguarda, porque a partir daí nós teremos capacidade de nós, Brasil, transferirmos expertise tecnológica para outros países que queiram nos parceirizar? Isso pode acontecer? Ou depende... Isso depende das circunstâncias, Sim. Mas o mais importante é o arrasto tecnológico que esses programas trazem para o país como um todo. Para o senhor ter ideia, cerca de 900 empresas nacionais estão vinculadas aos programas. Cerca de 23 universidades e institutos de pesquisa também. Eles geram 8 mil empregos diretos e 17 mil empregos indiretos. Então, eles trazem um impacto tecnológico muito grande, inovação, como eu acho que o senhor apresentou no início, que tem como consequência a competição entre as empresas e, evidentemente, o progresso. É verdade. Inclusive, eu conversei aqui até com um colega seu da aeronáutica, e na aeronáutica também eles têm programas, não é? E a formação tecnológica lá do ITA, por exemplo, que é uma coisa espetacular. Inclusive, a NASA muitas vezes vem buscar cérebros aqui no ITA brasileiro. O Instituto Militar, por exemplo, de Engenharia do Exército também parceriza com cursos. Quer dizer, eu acho muito interessante essa parceria das Forças Armadas Brasileiras com a Inteligência Nacional, porque esse programa, ele desenvolve tecnologicamente a inteligência nacional brasileira e gera emprego, isso. E mantém essa inteligência emprego de aqui. alto nível, e mantém aqui. Isso é que é importante. E nos dá a liderança, né, no setor. E com um efeito multiplicador muito grande, porque a maioria dessa tecnologia que é desenvolvida no país, ela tem emprego dual. Então, tem emprego dual. Sim. Ela é utilizada tanto para a defesa, como também com aplicações civis. Exatamente. Um detalhe interessante, essa política, esse programa nuclear da Marinha e desenvolvimento submarino, que essa é uma grande preocupação no Brasil, quando a gente fala de programas, é a descontinuidade. Isso é um programa de Estado, não é de governo. Não. Porque uma coisa dessa não pode ficar ao bel prazer de uma mudança presidencial neste país, que acontece de 4 em 4 anos. Qual é a garantia que nós... Porque isso aqui é fundamental para o país, enquanto nação, enquanto soberania, não é? E qual é a garantia que nós temos que isso não terá solução de continuidade, independente do humor do presidente de plantão deste país? Como o senhor disse, é um programa de Estado. E o programa de Estado são programas normalmente de longa duração, né? Eu acho que a garantia é o próprio conhecimento que a sociedade tem, não só a sociedade propriamente dita, mas como os representantes da sociedade, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e todos os órgãos de controle, né, existentes desses programas. Eu acho que esse conhecimento é que dá a garantia da continuidade dele. Como nós vimos, esse programa mais recente iniciou em 2008 e nós estamos já com 10 anos de desenvolvimento. Sem solução de continuidade. Sem solução de continuidade. E eu acho importante, inclusive, o fato do senhor, não sei se o senhor está percorrendo outros estados, mas esse contato que o senhor está tendo com a sociedade, né? Quer dizer, na palestra de ontem, o senhor teve contato com a universidade, com os industriais, com os empresários, membros do governo, quer dizer, e a sociedade de uma forma geral. Quer dizer, essa vinculação, esse conhecimento que o senhor externa, essa aproximação, inclusive aqui num programa de televisão, externando para um grande público, não é, a importância e a estratégia de um programa como esse. Eu acho muito importante. O senhor tem... Isso é uma estratégia de comunicação? Eu diria que não só é uma estratégia, como um dever de alguém que tem a responsabilidade de conduzir esses programas. Então, nós realizamos isso de forma incessante.
com o poder legislativo, com universidades, com academias, com o público em geral, para que eles tenham conhecimento, que eles nos visitem e que eles deem o suporte a programas que não são nossos, são programas do Brasil.